Nas aulas passadas, nós falamos sobre 3 aspectos ou 3 possibilidades de se conhecer a Deus. Nós falamos sobre a intuição íntima, que é essa certeza interior que o ser humano possui de que há um Criador. Isso brota da contemplação, basta olhar para a natureza, basta olhar para as regras morais das mais diversas sociedades, o sentido de certo e errado. Isso nos mostra que há alguém acima de tudo isso. Nós falamos também sobre as Escrituras desde o primeiro capítulo até o último capítulo vai falar sobre esse Deus e a sua interação. Nós falamos sobre o conceito deísta. Alguém lembra o que é o conceito deísta? Amnésia. Deísta e teísta. Isso. No conceito deísta, em linhas gerais, ele crê na existência de Deus, Deus existe. Ele crê que Deus é o Criador, mas ele também acredita que Deus abandonou a sua criação às leis morais, às leis da física, ou seja, se virem. Já dei tudo a vocês agora devem se virar. Né? Por exemplo, dizem que o Charles Darwin, que é o pai da teoria evolucionista, né? Dizem que ele era deísta. Né? Ele era deísta, ele creu que Deus usou a evolução como um processo, né, de criação, um processo criativo, né? O Darwin em si, não os que vieram depois dele. Mas, como cristãos, e cremos nas Sagradas Escrituras e também em evidências científicas, não dá para sermos cristãos evolucionistas. Não tem casamento, né, entre o cristianismo e o evolucionismo. Né? Eu prefiro acreditar no criacionismo científico, no design inteligente, né? Mostra que realmente há um propósito, né? Há um porquê das coisas serem do jeito que são. E quando a gente olha para a natureza, nada é sem motivo e nada é sem sentido, irmãos. Então, o deísmo, ele crê nisso, ele acredita nisso, que Deus criou, mas abandonou. Já o teísmo, a visão teísta, acredita que Deus criou, mas que não abandonou, que continua interagindo com a sua criação, que continua interagindo conosco. E aí os irmãos concordam, discordam? Com qual? Amém. Vou pedir à irmã Tamira 2 copinhos de água, com água. Copo de água está difícil, né? O copo feito de água, o copo com água, né? Quero 2 copos de água, pronto. Ficar rico com essa invenção, né? Vender. Venha você também comprar o copo feito de água. Só se for aquele copo congelado mesmo, né? Congelado. Aí tudo bem. Queridos, enquanto a irmã está trazendo a água, até aqui alguma dúvida com relação ao assunto? Não? Então nós podemos avançar? Vamos orar, vamos colocar de pé, vamos orar? Obrigado, irmã. Deixa eu já. Obrigado. Pai Santo, nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Deus, por este sol, Senhor, que está brilhando, Pai, pela brisa, Senhor, que está passando. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo ar, Senhor, que nós respiramos, porque ele também vem do Senhor. Muito obrigado. Te agradecemos, Pai, por tudo. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por nossos pecados e transgressões, em nome de Jesus. E queremos, Senhor, te pedir, Pai, nos ensina, Senhor, a tua palavra. Pai, abre o nosso entendimento,
Nos mostra, Senhor, a tua vontade. Nos revela o Senhor, Pai, nas Sagradas Escrituras. Dai-nos, ó Deus, a sabedoria que vem de Ti, Pai, a sabedoria do alto, a sabedoria dos céus. Pai, nos dá entendimento, nos dá, Senhor, inteligência, nos dá, Senhor, visão, nos dá, Senhor, revelação, Pai, na Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém? Em nome de Jesus. Algumas pessoas eu percebo que quando encerra a oração fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente já falou isso lá quando a congregação ficava lá na outra rua, lá na Fernando Baggio, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é fórmula batismal. Você não está batizando ninguém, você está orando, né? Quando a gente ora, Jesus fala, né? Pedis em meu nome e recebereis. Então é no nome de Jesus. Então não encerra a oração em nome do Pai, do Filho. Parece até bonito, mas está errado. É bonito, mas está errado, irmãos. É o nome de Jesus, é por causa dele. Por quê? Porque ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso representante. Ele é o homem perfeito que está à destra do Pai. E o Pai se agrada dele, não é de mim, de você. Ele se agrada da gente por tabela, mas o prazer dele está no Filho. E quando nós estamos no Filho, aí nós somos aceitáveis a Ele. Está dando para entender, irmãos? Então não ore, finalizando a sua oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, é em nome de Jesus. Nós choramos em nome de Jesus, Pai. É no nome do Filho. Tem um ditado católico, né? Peça à mãe que o filho atende, mas o correto seria: peça ao pai em nome do filho que o pai atende. Né? É o certo. Mas, queridos, nós vamos dar continuidade, então, dentro deste assunto. E, como é o começo, tem coisas que serão muito lógicas, né? Aparentemente simples, mas tudo isso faz parte do processo de construção, de lançar os alicerces. Então, quando nós falamos de Deus, nós temos que levar em conta algumas coisas. E nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre os atributos divinos, os atributos do Senhor. Né? Nós já vimos aqui nas aulas passadas sobre o que é atributo. Atributo é a qualidade inerente de um ser. E Deus, como ser que Ele é, o verdadeiro ser, por isso Ele diz: eu sou, somente Ele é, de fato. Né? Nós passamos a existir, mas Ele é desde sempre. Ele, como o verdadeiro eu sou, Ele tem, então, os seus atributos. Ele tem as suas qualidades, Ele tem as suas características. E nós vamos, então, falar. Os atributos divinos, eles estão divididos, humanamente falando, né? Os homens fazem essa divisão para categorizar, né? Para tornar mais fácil o entendimento, tá bom? É mais para categorizar mesmo. Mas a gente vai perceber que há uma distinção entre eles, determinados tipos de atributos e outros tipos de atributos. Até aqui está dando para acompanhar? Então, quando nós falamos de Deus, existem basicamente dois tipos ou duas categorias de atributos que são relacionadas a Ele. Primeira categoria, os atributos comunicáveis. Comunicáveis, de comunicação. E a segunda categoria, os atributos incomunicáveis, aqueles que não são comunicados. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Sim, não, talvez. Pronto, então vamos lá. Então existem essas duas categorias. E o que é que elas querem dizer? Atributos comunicáveis. A palavra comunicáveis vem de comunicação. E comunicação quer dizer o quê? Falar, expressar. Podemos dizer também que comunicação quer dizer transmitir, né? Então nós vamos usar esse sentido, né? Atributos comunicáveis
são atributos que Deus transmite à sua criação. Até aqui, tá claro? Então, atributos comunicáveis são atributos que Deus transmite à sua criação, principalmente aos seres humanos. São atributos dos quais nós somos participantes também, porque Deus nos transmitiu esses atributos que outrora eram somente dele. Por exemplo, não vou entrar ainda nesse tema, mas, por exemplo, alguém pode citar um atributo de Deus que foi transmitido ao ser humano? Pode falar. Deus é, se não me engano, 1 João 4,8, né? Diz o que 1 João 4,8? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pronto, um atributo perfeito. Um atributo comunicável. Deus é amor. É um atributo divino. Né? E esse atributo, ele comunicou à raça humana. Porque nós também amamos. Agora, é interessante o seguinte. Nenhum atributo de Deus é 100% comunicável. Por quê? Porque, em essência, Deus é a perfeição daquele atributo e nós somos uma fração deste atributo. Está dando para entender, irmãos? Então, Deus é perfeitamente amor, como Ele também é perfeitamente justiça, que é outro atributo comunicável. Nós somos uma fração disso. Então nós não somos, nós somos em uma pequena medida, aquilo que Deus é de forma infinita. Está dando para entender? Então esse atributo comunicável, ele é comunicável, mas a gente entenda, nós não somos iguais a Deus. No sentido pleno da palavra, nós somos iguais, mas guardadas as suas respectivas proporções. Nós somos iguais a Deus em proporção bem micro reduzida, né? Vou falar assim micro porque está se falando do infinito, né? Que é Deus, né? Então está dando para entender, irmãos? Então nós somos isso, né? Nesse aspecto. Então, a distinção entre os atributos divinos, ela é útil, ela nos ajuda, ok? Nos ajuda. Ela é útil, mas não é totalmente perfeita. Essa distinção, ela não é 100% perfeita, porque a gente entende que mesmo nos atributos comunicáveis, nós somos apenas uma mera, ínfima fração daquilo que Deus é de forma plena, de forma infinita. Né? Então, vamos lá. Então, os atributos comunicáveis são aqueles que Deus transmitiu à sua criação, em especial aos seres humanos. Vamos falar aqui da raça humana. Né? São aqueles que Deus transmitiu à raça humana. Mas, por outro lado, existem também os atributos né? Esse prefixo in, né? Que é um prefixo, neste caso, de negação, incomunicáveis. Quer dizer o quê? Atributos incomunicáveis que não foram transmitidos à criação. É? Então não foram transmitidos, irmãos, à criação. E a gente vai começar, irmãos, a ter isso de forma sistematizada. Porque saber, todo mundo aqui já sabe, não é um assunto novo. Pela experiência, pela leitura da palavra, pelo conhecimento de Deus que já tem. Todo mundo aqui já sabe isso. Só que nós vamos apenas o quê? Sistematizar, ou seja, organizar isso. Deixar de forma organizada, porque fica mais fácil, né? Quando você está lá em sua casa, que a sua casa está lá organizada, você sabe onde cada coisa está. Não é assim? É? Você está procurando a escova de dente, sua casa está organizada, você vai lá no banheiro. Geralmente fica lá, né? Não sei se você deixa na sala, né? Mas geralmente é lá no banheiro, né? Mas se a casa está desorganizada, você sai do banheiro escovando o dente, aí pega a escova, larga em cima da mesa da cozinha, larga, né? Aí vira uma bagunça.
Então, às vezes, o conhecimento nós já temos. O que é que a gente precisa fazer? Sistematizar, ou seja, organizar, deixá-lo de forma organizada, porque quando você precisar daquele conhecimento, você sabe onde vai buscar. Tá dando para entender até aqui? Tá? Então vamos lá. Então vamos falar, irmãos, um pouco dos atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus são talvez os mais fáceis de compreender de maneira equivocada. Aqui, de acordo com Gruden, nós estamos seguindo aqui a teologia sistemática de Gruden. Depois eu posso trazer Strong também. Mas, de acordo com Gruden, os atributos incomunicáveis de Deus são os mais fáceis de se compreender de maneira equivocada, talvez porque representem aspectos do caráter divinos menos familiares à nossa experiência. Vamos começar a ver, então, os atributos incomunicáveis. Eu vou seguir aqui a ordem que Gruden deixou aqui na sua teologia sistemática. Um atributo incomunicável de Deus, por exemplo, primeiro, se vocês quiserem anotar, a independência. Independência é um atributo incomunicável. Até porque, como já diria o filósofo inglês, se eu não me engano é John Donne, se eu não me engano, formulou essa frase, ele diz, com relação aos homens, nenhum homem é uma ilha. Entendeu? Nenhum homem é uma ilha. O que é uma ilha? É o quê? Isso, é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, ou seja, é algo isolado, é uma ilha, está isolada. E John Donne fala que nenhum homem é uma ilha, porque o homem foi criado por Deus para viver em comunidade, para viver em sociedade, ou mais precisamente, para viver em família. Só que quando nós falamos de Deus, Ele tem este atributo que nenhuma das suas criaturas possui, a independência. E aí nós vemos às vezes os jovens, os adolescentes, porque eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Lê do engano, você precisa. Porque eu sou independente, porque eu faço, eu aconteço. Esse atributo, o atributo da independência, é um atributo incomunicável que pertence, irmãos, única e exclusivamente ao nosso Deus. Então diz assim, a independência divina, ou a independência de Deus, é definida assim. Qual é a definição de acordo com Gruden, Wayne Gruden? Deus não precisa de nós, correto? Sim ou não? Aí tem aquelas frases que botam no vidro do carro, Jesus, eu preciso de você. Ele quer, mas precisar no sentido pleno da palavra, ele não precisa. Ele quer, ele nos faz seus cooperadores, ele quer nos usar, ele ama, trabalhar junto conosco, porque ele escolheu assim. Mas no sentido pleno da palavra, ele precisa da gente, irmãos? Não. Se ele quisesse, está todo mundo convertido, todo mundo salvo, o reino de Deus, se ele quisesse, Então, a independência é definida dessa forma. Deus não precisa de nós. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Ponto. Isso deve nos fazer andar de joelhos em humildade perante Ele. Se Deus nos usa, vou contextualizar agora para a nossa, é por misericórdia, porque precisar, Ele não precisa, irmãos. Como Pedro, mestre, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos nos revoltar. Eu falei, calma, se eu quisesse, eu oraria a meu pai e enviaria 12 legiões de anjos. Eu não preciso da tua ajuda não, Pedro, fique na sua. Fique frio, se acalme, você está muito avexado. Se acalme. O que vai acontecer aqui é propósito de meu pai, não seja feita a vontade dele. Então Deus não precisa de nós, não precisa de mim nem de você, nem do restante da criação para
nada. Sabe o que é nada? É nada. Então Deus não precisa da gente para nada, nem da criação, nem dos anjos, nem dos serafins, nem dos querubins. Ele não precisa de nós para nada, até porque tudo ele criou, como nós falamos na aula passada, é a chamada criação ex nihilo. Tudo ele criou do nada. Do nada ele pode literalmente fazer o tudo. Somente ele tem esse poder. Então ele não precisa da gente para nada, ele não precisa da criação para nada. Se eu não me engano, o Salmo 50 fala sobre os sacrifícios que o povo oferecia a Deus. Ele fala assim, meus são todas as alimárias do bosque, do campo, todas as cabras dos montes. Eu não preciso desse sacrifício, eu estou apenas te ensinando. É uma forma didática de mostrar para você que alguém precisa morrer pelo pecado do outro. É uma forma didática de mostrar para vocês que meu filho vai ter que morrer por vocês. Mas eu não preciso do sacrifício de vocês. Isso não me acrescenta nada, não me tira nada. É apenas uma forma didática de mostrar para você da necessidade ou me fugiu a palavra, mas não sei se existe, terribilidade. Ou quão terrível, pronto, fica melhor, né? Ou quão terrível é o pecado, e o juízo que se abate sobre o pecado é o juízo da morte. Por isso que uma vítima tem que morrer quando há pecado. Tá dando para entender, irmãos? Tá? Isso aqui é aula, não é pregação não, viu? Se os irmãos não interagirem, eu não vou saber se vocês estão compreendendo. Então ele não precisa de nós nem do restante da criação para nada. Porém, tanto nós quanto o restante da criação podemos glorificá-lo e dar-lhe alegria. E Grunden diz aqui o seguinte, que esse atributo, às vezes, ele é chamado, essa existência autônoma de Deus. O que quer dizer existência autônoma? Alguém entende esse conceito? É o quê? Isso. Existência autônoma. Quer dizer o quê? Que ele existe por si mesmo. Autos nomos, ou autos nomos. Autos quer dizer eu mesmo. Nomos, lei. Aí vem a autonomia. Eu tenho a minha própria lei, não dependo de nada. Por exemplo, quando você sai e vai pegar o seu carro, você chama ele de automóvel, porque é um veículo que se move por si mesmo, automóvel. Está dando para entender, irmãos, o conceito? Então, essa existência autônoma de Deus, ela é chamada também de aceidade. Aí já é um termo técnico, do latim. Aceidade. E aí Grunden fala que essas palavras derivam do de ser, das palavras latinas a, se, que significam de si mesmo. Então, em diversas passagens das Escrituras, nos mostram que Deus ele é independente. Que ele é independente. Quer ver uma passagem? Vamos lá para Atos 17. Atos dos Apóstolos. Soluço. Vamos lá. Atos 17. Atos 17, versículos 24 e 25. Alguém pode ler em voz alta, por favor?
Sim. Amém. Paulo, nessa explanação que ele faz, ele é muito categórico quando ele diz que o Deus que fez o mundo, que fez os céus, que é Senhor dos céus, que é Senhor da terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Primeiro ponto, Deus não precisa de uma casa feita pelo homem. Primeiro ponto, templos feitos por mãos humanas. Isso aqui é um templo feito por mãos humanas. Deus não habita nisso. Ok? É claro que é um local que a gente respeita, porque é usado para culto, tal, mas nós temos que ter a consciência que isso aqui não é a habitação de Deus. A gente erra quando a gente fala, eu vou à igreja. Isso já caiu no nosso idioma evangélico, né? Mas é um conceito que teologicamente está errado, porque ninguém vai à igreja. Ou você faz parte da igreja ou não. Você vai ao templo, né? Você vai ao culto, à reunião, sinagoga, né? Mas a igreja, a gente não vai, porque a igreja é feita por pessoas. Nós somos a igreja, né? E Paulo fala aqui que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E ele continua dizendo o seguinte: nem é servido por mãos humanas. Irmãos, acabou o orgulho do homem aí. Porque eu faço a obra de Deus. Cuidado, irmão, vai devagar, seja mais humilde, né? Seja mais humilde, porque é meio complicado. Porque se nós formos observar, o Senhor não precisa. Então sejamos humildes, né? Conforme a W. Tozer, ele tem um texto dele, onde ele diz assim: sejamos humildes quanto à nossa ortodoxia, né? Quanto à nossa questão doutrinária, porque nós temos essa... Cuidado, vai devagar, né? Não é bem assim, sejamos humildes. E Paulo fala aqui, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Não, Deus precisa ser servido pelos homens porque Ele é um necessitado. Não. Eu não sei se os irmãos observam isso, às vezes eu gosto muito de filmes que falam de mitologia, né? E aí assistindo ali, se não me falha a memória, assisti a versão antiga, de 1900 e bolinha mesmo, né? No tempo que minha avó andava de skate, ainda, né? Era jovem. E assisti a versão nova do filme A Fúria dos Titãs. Não sei se vocês já viram. Já viram? A Fúria dos Titãs é interessante, porque eu não sei se é no 1 ou se é no 2, não sei em qual dos dois filmes, agora realmente não estou lembrado, porque tem uma Fúria dos Titãs 1 e a Fúria dos Titãs 2, em que os deuses, eles estão perdendo a força porque a humanidade está deixando de acreditar neles. Essas entidades, elas precisam da veneração, da adoração humana para se manterem fortes, para terem, a vida deles prolongada, porque se eles são esquecidos, é como se fosse uma espécie de morte para eles. E eles lutam, para poder recuperar a fé da humanidade neles. Graças a Deus que o nosso Deus não precisa de nada disso. Se eu acreditar nele, ele continua sendo Deus, ele é Deus. Se eu deixar de acreditar, ele continua sendo, ele não vai mudar. Ele é independente de mim, ele é independente de você, diferentemente dessas entidades que precisam desse culto, que precisam dessa veneração, dessa adoração, para existirem, para se sentirem fortes. Achei isso interessante, observando isso nos filmes. Então, vamos lá. O que é que Paulo diz mais aqui? Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. E Paulo ainda diz mais, pois ele mesmo, autos, a palavra aqui ele mesmo é autos, ele mesmo é quem a todos dá a vida.
respiração e tudo o mais. E todas as coisas. Muito pelo contrário, ele não precisa, é ele quem dá. É ele quem distribui graciosamente a todos, tanto a bons como a maus. O sol, quando nasce, brilha sobre o justo e sobre o injusto. A chuva, quando cai, cai sobre o justo e sobre o injusto. Essa graça está disponível a todos os homens. Então, queridos, vamos ver aqui em Jó capítulo 41, versículo 11. Outro irmão, outra irmã, por favor. Jó 41, 11. Eita, precisa dizer mais alguma coisa? Quem primeiro me deu para que eu deva retribuir? Paulo fala sobre isso lá no seu cântico, lá em Romanos 8. Romanos 8 não, perdão, Romanos 11. Quem primeiro deu a ele para depois receber? Paulo faz uma citação de Jó. Quem primeiro deu a Deus para que o Senhor seja devedor e retribua o favor? Ninguém, irmãos. Está dando para acompanhar? Está dando para acompanhar? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Mostra mais uma vez, Deus é independente da sua criação. Certa vez o irmão contou uma anedota. Essa daí é uma anedota gospel, viu? Ele contou uma anedota e achei interessante. Diz que estava Deus de um lado e o cientista do outro. E o cientista desafiando ao Senhor, dizendo que ele teria condições de criar um ser humano também. Vamos ver quem é que faz o homem mais perfeito. Aí Deus, tá bom. E aí o Senhor espera aquele cientista começar o seu trabalho, e o cientista vem lá com um carrinho de mão, cheio de barro, e joga e despeja. Aí Deus falou, não, peraí. O barro, quem criou fui eu. Vá criar primeiro o seu barro, para depois você criar o homem. Então é assim, irmãos, ninguém deu nada a Deus, é Ele quem nos dá. E Ele é independente da sua criação. Ninguém jamais deu nada a Deus que primeiro não viesse de Deus, que criou todas as coisas. Da mesma forma, lemos no Salmo 50, como eu falei aqui. No Salmo 50 tem uma citação muito bela que diz: pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, Deus falando para o homem, se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém. Salmo 50, versículo de 10 a 12. Então, irmãos, essa verdade sobre esse atributo da independência de Deus está clara para os irmãos. Nem mesmo, irmãos, a nossa adoração para Deus é uma condição da qual Ele precise. Ele é autossuficiente. Desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito se contemplam. Pai, Filho e Espírito naquele relacionamento perfeito entre eles. E em um determinado momento, Ele decidiu criar, mas não por uma necessidade, mas por sua vontade. Está dando para entender, irmãos? É diferente. Ele decidiu criar, não por necessidade, mas por causa da sua vontade, porque Ele quis. Então, Ele criou. Mas não porque Ele precisasse ser adorado, não porque Ele precisasse, não precisa, irmãos, não precisa. E sejamos humildes com relação a isso, Deus precisa de mim,
Às vezes a gente até prega, mas a gente tem que colocar as coisas guardadas as suas devidas proporções. Não é que Deus precise, Ele quer, mas não precisa. Ok? Até aqui tudo certo? Com relação à independência, está mais claro? Sim ou não? Ele é independente e anterior a toda a criação. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes dos montes nascerem, antes de formar a terra, antes de formar o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é anterior a tudo isso, ele não precisa, irmãos. É isso que a independência quer trazer. Pronto, até aqui, tudo certo? Podemos seguir adiante? Vamos lá, vamos prosperar. Segundo atributo incomunicável, de acordo com essa lista de Grunden. Segundo atributo, imutabilidade. Imutabilidade, isso remete a quê? A imutabilidade. Não muda. Ele é quem ele é. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será. Será que será? Ou ele é eternamente? É o mesmo ontem, hoje e é eternamente, né? É o mesmo, né? Então, assim, irmãos, a imutabilidade é um atributo que é tido como incomunicável. É tido como atributo incomunicável, porque na perfeição da palavra, só Deus é imutável. Até porque, por que ele é imutável? Por que ele não muda? Porque ele é perfeito. Então ele não precisa ser aperfeiçoado. Se ele precisasse acrescentar alguma coisa a ele seria um Deus imperfeito. Se precisasse retirar alguma coisa dele, ele também seria um Deus imperfeito. Então ele é perfeito. Está dando para? Ele é perfeito, né? Por isso ele é imutável. Vamos lá, diz assim, o que é que Grunden afirma sobre isso? Deus é imutável no seu ser. Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, no seu ser ele é imutável, nas suas perfeições ele é imutável, nos seus propósitos e nas suas promessas. Ponto. Ponto e vírgula. Porém, seria mas, né? Porém, né? A conjunção adversativa também, né? Porém, Deus age e sente emoções, e age e sente de modo diversos, diante de situações diferentes. De acordo com a situação, ele vai agir de uma maneira, né? A pessoa que peca, é até desnecessário falar isso, porque o ser humano peca desde a meninice, né? Mas vamos lá, só para efeito didático. A pessoa que peca, qual é a reação que ela vai despertar no Senhor? É uma reação de juízo, justiça, juízo, de juízo. Por quê? Está transgredindo. Mas se essa mesma pessoa que peca se arrepende, ela vai despertar o que agora? O amor, a misericórdia, né? A misericórdia de Deus. Deus, em si mesmo, ele não muda, mas de acordo com a situação, de acordo com aquilo que vem sendo feito, se há uma mudança, se há uma metanoia, um arrependimento, ou como os judeus falam, se há um techuvá, um retorno a ele muda porque a situação mudou. Tá dando para entender, irmãos? Vamos continuar aqui que a gente vai ver aqui algumas coisas.
Vamos lá. Porém, Deus age e sente emoções, e age e sente de modo diversos, diante de situações diferentes. Esse atributo da imutabilidade é também conhecido como atributo da inalterabilidade. Ou seja, inalterável. Né? Deus não se altera. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Salmo 102. Outro irmão ou outra irmã, leia aí, por favor. Salmo 102. Vai ser serão os versículos 25 até o 27. Perfeito. Em tempos remotos, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Maravilha. Agora, o que é que o salmista fala? Eles, céus e terra, perecerão, passarão. Mas, em contrapartida, o Senhor permanece inalterado. Tu permaneces. Todos eles, céus e terra, envelhecerão. Aqui está escrito. Como uma veste, como roupa os mudarás. Não é à toa que lá em Apocalipse, né, um novo céu, uma nova terra, uma nova história vai começar, né? Para quem é da década de 80, lembra daquele filme, História Sem Fim? Não, né? Eita, quase ninguém aqui é da década de 80. Mas você bota lá na internet, você vai ver lá, História Sem Fim, né? O nada querendo tomar, né? Aquela coisa horripilante e tal. Né? Uma nova história vai começar um novo capítulo da nova humanidade, novos céus e a nova terra. A gente não imagina como será, irmãos. Será algo glorioso? Será. Né? Agora, como será, só Deus para nos revelar pelo seu Espírito, né? Como Paulo fala lá em Coríntios, se não me engano, capítulo 3, né? Que aquilo que os olhos não viam, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, né? Deus tem revelado, né, aos homens pelo seu Espírito, né? Então o Espírito Santo tem a capacidade de revelar como será. Mas vamos lá. Então, eles perecerão, todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Então mostra claramente que a criação, quando fala céus e terra, essa é uma linguagem para abranger toda a criação. Tudo isso um dia vai perecer. Tudo isso um dia vai passar. Agora, em contrapartida, o salmista diz: tu, porém, és sempre o mesmo. Ou seja, o Senhor não se altera. O Senhor não muda. O Senhor é sempre o mesmo. Né? E os teus anos jamais terão fim. Então, assim, irmãos, Quer falar, Kleber? Você tinha falado alguma coisa. É um dos atributos, a sua imutabilidade. Existe um teólogo holandês, Herman Bavinck, que diz aqui o seguinte: a doutrina da imutabilidade de Deus é da mais alta importância para a religião. Ele não muda. O contraste entre ser e vir a ser assinala a diferença entre o Criador e a criatura. Né? Um homem é um constante vir a ser, mas Deus é. Está dando para entender, irmãos? É meio filosófico, mas o conceito é esse. Está dando para entender? O homem está em constante transformação, o homem está se tornando, mas Deus é, desde quando? De eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele não vai deixar de ser Deus.
Tá? De eternidade a eternidade. Então vamos lá. Toda criatura está continuamente vindo a ser, está se tornando toda a criatura. Hoje você não é a mesma pessoa de ontem. Não é isso? Sim? Você não é mais o mesmo de ontem. Né? Heráclito de Éfeso, que é um filósofo, se não me engano é pré-socrático, se eu não me engano Heráclito é antes de Sócrates, né? Heráclito de Éfeso, ele dizia o seguinte, que é uma frase que caiu no nosso dito popular: ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Por quê? As águas do rio são correntes. Você se banhou agora, se você for se banhar daqui 1 hora, já não é mais o mesmo rio. São outras águas. Né? Então ninguém consegue se banhar 2 vezes no mesmo rio. Porque está tudo em processo de mudança, tudo em processo de constante mudança. Está dando para entender? Então a criação é assim. O ser humano, vamos falar de maneira mais específica da gente, o ser humano é assim. Nós estamos, irmãos, em constante processo de mudança. Em constante processo de vir a ser, de nos tornarmos. Mas Deus, Ele não se torna, Ele é. É diferente. Ele é. Vamos lá. É mutável. Vive em constante azáfama. Palavra. Busca repouso e satisfação e encontra repouso em Deus e só nele, pois só Ele é puro ser e não vir a ser. Assim, é uma linguagem filosófica, né? Mas o que é que ele fala? Que o homem vive em constante busca de repouso, de satisfação, está insatisfeito com isso, vai buscar satisfação em outro lugar e tal. E o homem só encontra o verdadeiro repouso em Deus, somente em Deus. Por quê? Pois somente Deus é puro ser. Deus é. Tanto até que qual o nome que ele se dá a conhecer a Moisés? Eu sou. Eu sou. Somente Ele pode dizer isso. No sentido pleno da palavra, somente Deus pode dizer eu sou. Porque verdadeiramente Ele é. Ele não muda. No sentido pleno, somente Ele é. Tanto até que esse foi o nome que Ele se deu a conhecer a Moisés. Então somente Deus é puro ser e não virá a ser. Daí, não sei se é a palavra, o termo correto, chamado de epípeto, né? Que a Bíblia utiliza para o Senhor, é de a rocha. Quando a Bíblia fala que Deus, que o Mashiach, que Deus é a rocha do seu povo, Tzur Israel, a rocha de Israel, né? O que é que essa expressão, ou essa palavra, aponta? Aponta para a imutabilidade de Deus. Ele é a rocha de Israel, ou seja, ele não muda. Tzur Israel, né? Ele não muda. Pode passar, Cardo. Né? Vamos lá. A definição dada acima também afirma a imutabilidade ou inalterabilidade de Deus com respeito aos seus propósitos. O conselho do Senhor dura para sempre, e os seus desígnios e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, verso 11. Né? O conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Está lá no Salmo 33, verso 11. Aí um irmão, uma irmã pode questionar, mas vem cá, pastor, lá em Gênesis, capítulo 6, se não me falha a memória, versículo 6, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Que a memória é uma bênção.
Vamos lá para Gênesis, Bereshit. Vamos lá para o livro de Bereshit. Bereshit. Vamos lá. Lá em Bereshit, capítulo 6. Versículo 6, a memória não está tão. Versículo 6. O que é que está escrito aí em Gênesis, capítulo 6, versículo 6? É interessante, né? Quando você vai lá para os primeiros capítulos de Gênesis, se não me falha a memória, está lá no capítulo 1, versículo 31 de Gênesis, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Esse muito bom vem logo após a criação do homem no sexto dia. Muito bom. O tempo passa, o tempo voa. Está querendo completar, né, Alexandre? É de seu tempo. A poupança Bamerindos continua numa boa, né? A língua coçou, que eu sei. Está querendo completar a musiquinha. Mas o tempo passou, o tempo voou. E aí, em Gênesis 6,6, diz que Deus se arrependeu. Espera aí, ele não é imutável? E agora, José? Como é que a gente resolve esse negócio aí? Pronto. Uma base boa. Mas vamos mais a fundo. Quem pode acrescentar mais alguma coisa ao que o irmão falou? Ó, 10 de cada vez, porque um só não estou ouvindo não, viu? Vá, 10 de vez. Pronto, vamos lá. O caminho é esse aí, irmãos. Só que, vamos lá. Essa palavra, ok? Essa palavra, arrependeu, está no português. Mas no hebraico a palavra hebraica é Nahum. Daí vem o profeta Naum. Daí, se não me falha a memória, também deriva o nome Noa, também deriva também dessa palavra. E Nahum, ela tem o sentido de consolação, não arrependimento. E tem o sentido de consolação, como assim? Deixa eu colocar. De uma profunda tristeza que Deus está sentindo e ele está em busca de uma consolação. Não é que ele se arrependeu de ter feito o homem, mas ele está entristecido com as práticas maldosas humanas, porque o capítulo 6 de Gênesis é um dos capítulos mais, vou dizer assim, mais importantes do Antigo Testamento. Porque aqui no capítulo 6 nos dá um vislumbre de como o mundo estava nos dias anteriores ao dilúvio. Nos dias anteriores ao dilúvio. As coisas horripilantes que estavam acontecendo nos dias de Noé. Como Jesus falou, que a vinda do Filho do Homem seria semelhante aos dias de Noé. Que Deus nos livre e nos guarde disso. Mas está profetizado. Vamos ver o capítulo 6. Não tem nada a ver, não, mas não resisti. Vamos lá, vamos ver o capítulo 6 de Gênesis. Vamos lá. Eu não vou entrar muito em detalhe nesse negócio não, viu? Vou não, me retei, mas a gente vai falar. Eita, Jesus, já são 11 horas, hein? Misericórdia. Vamos lá para a gente poder finalizar. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo o quê? Os filhos de Deus,
Bnei, a expressão hebraica, Bnei Elohim. E essa expressão, Bnei Elohim, ela aparece poucas vezes no Antigo Testamento. Bnei, filho, Elohim, Deus. Ela aparece poucas vezes no Antigo Testamento. Uma vez aparece, nem aparece dessa forma, porque quando Deus fala para Faraó, Israel é meu filho, beleza, mas não aparece a expressão Bnei Elohim. Mas as poucas vezes que ela aparece no Antigo Testamento, se a gente for usar a regra da hermenêutica, para poder avaliar o que está acontecendo aqui, elas se referem aos anjos. Não se refere a seres humanos. No Antigo, presta bem atenção, viu? No Antigo Testamento, essa expressão, quando ela aparece em outros contextos, não é o tema, não é o assunto, a língua coçou, ela se refere a anjos, não se refere a homens. Novo Testamento, não. Novo Testamento, Jesus trouxe a filiação à raça humana, a filiação que foi perdida em Adão, foi recuperada em Yeshua, foi recuperada em Jesus. Beleza? No Antigo Testamento, não se refere a anjos. E aí a complexidade do texto, que aí vai ter um debate muito grande, que não é o tema da aula, diga-se de passagem, mas o professor não consegue se controlar, né? Diz aqui que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Que negócio estranho. Alguma coisa diferente estava acontecendo naqueles dias anteriores ao dilúvio. Alguma coisa estava acontecendo. E foi uma coisa tão horripilante, tão odiosa aos olhos do Criador, que a solução que ele teve foi exterminar toda a raça humana de sobre a terra, preservando apenas a linhagem de Noé, que era puro na sua linhagem. Então, vamos continuar. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Alguns interpretam, alguns judeus têm Vou entrar nesse negócio não. Dos 120 jubileus, mas deixa quieto. Não vou entrar nesse negócio não. Deixa quieto esse negócio. Deixa quieto. Ora, ó versículo 4. Ora, naquele tempo haviam... Essa palavra gigante, ela não está no original hebraico. A palavra original é Nephilins. Ou Nephilins, não, que não tem esse S, é Nephilim. O plural hebraico é o Iod Mem, né? Nephilim. Naquele tempo havia Nephilim. A Septuaginta, quem lembra aqui o que é Septuaginta? É o quê? Você com essa... Não dá para... A Septuaginta, que foi a primeira tradução da Bíblia hebraica, que foi traduzida para o idioma grego, foi a primeira tradução, traduziu como gigantes. Ok? E quem fez a tradução... Vixe, é outro assunto, meu Deus, vamos orar lá. E quem fez a tradução foram, de acordo com a tradição, de acordo com a história, foram 72 sábios judeus. Então, se eles traduziram dessa forma, eles sabiam por que estavam traduzindo como gigantes. O termo Nephilim, eles sabiam por que estavam traduzindo para o grego como gigantes. Então, assim, gigantismo é algo natural? É algo natural? Né? Assim, um gigante, 5 metros de altura. Vocês estão brincando? Vai ver a arqueologia do mundo pré-diluviano que vocês vão se assustar com o que existia naquela época. Uma ciência talvez muito mais avançada do que a nossa. Mas deixa quieto isso aí, não vou especular sobre isso não. Vamos lá. Então, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome, Gibor, né, ou Giborim, valentes.
né, heróis. E aí você vê as histórias de Hércules, aí você vê a história de Aquiles, Belerofonte, né? A mitologia grega está recheada desses semideuses, a mitologia hindu também está recheada desses homens que eram anormais, que faziam proezas. Será que eles existiram, irmãos? Não sei, né? A gente apenas especula, né? Mas que tem alguma coisa estranha, tem. Se os irmãos algum dia fizerem uma viagem, que eu espero fazer, e não é tão caro, aqui para Lima, no Peru, ou é no Equador, meu Deus? É aqui na América do Sul, a cidade de Pumapunku. E vocês forem observar lá as construções que lá existem, que não tem nada a ver com os maia, com os astecas e com os incas, mas construções muito mais antigas, megálitos, né, como eles chamam, né? De pedras, de rochas pesadíssimas. Como é que o homem do tempo, que vivia no tempo da pedra lascada, conseguiu construir aquilo de uma maneira tão perfeita? A impressão que dá é que aquelas pedras foram cortadas a laser, porque é tão perfeito o encaixe entre uma pedra e outra que nem uma folha de papel consegue passar entre elas. Como é que um homem usando um pedaço de pau ou outra pedra vai conseguir fazer um corte tão perfeito como aquele? Então, assim, tem coisas que despertam a nossa curiosidade, ou seja, isso aqui não está batendo com a história tradicional que me ensinaram nas escolas. Essas evidências não estão batendo. Você vai para a América do Sul ou para a África do Sul, e uma região lá da África do Sul tem uma pegada, que com o tempo, né, devido ao movimento da placa tectônica, a pegada, ela ficou num bloco, numa rocha. A pegada é desse tamanho, um pé perfeito. Quem foi que pisou ali, meu Deus? Um pé desse tamanho. Está lá, para quem quiser ver. Existe. Mas vamos lá, né? Então, viu o Senhor que a maldade dos homens se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu. Então, a palavra hebraica é Nahum, ou Naham, né? Então, Deus sentiu uma profunda tristeza e buscou um meio de se consolar. E o consolo que ele encontrou foi justamente em Noé, consolação. Estão para entender, irmãos? Então não é que houve um arrependimento devido à atitude humana, essa atitude que os homens, mas esses seres, depende da sua linha teológica, né? Tem gente que não acredita, tem gente que acredita. Eu me dou o benefício da dúvida, né? Que em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Me dou o benefício da dúvida. Os homens, mas esses seres, esses filhos de Deus, se juntaram e criaram uma raça híbrida. E toda a humanidade se corrompeu. Houve uma corrupção terrível. E isso entristeceu o coração do Senhor. O seu propósito era que o homem crescesse, se multiplicasse e enchesse a terra. Ele não mudou o propósito continuou o mesmo. Tanto até que quando Noé sai da arca e Deus faz um pacto com Noé, Deus manda Noé e os seus descendentes, cresçam, se multipliquem, se espalhem sobre a terra. Ou seja, o propósito se manteve, mas o método de Deus tratar foi alterado, porque de acordo com o posicionamento humano. Então, de acordo com a situação, Deus se posicionou. E aqui Grunden diz aqui o seguinte: esses exemplos devem ser entendidos como expressões verdadeiras da atitude ou intenção presente de Deus diante da situação que existe naquele momento. Se a situação muda, se há uma mudança de rota, se há uma techuvá, um retorno, se há uma metanoia, uma mudança de mente, né? Se a situação muda, então é claro que a atitude ou a expressão de intenção divina irá também mudar. Isso quer dizer que somente Deus reage de modo diversos a situações diferentes.
Então não é que ele mudou o seu propósito, mas de acordo com a situação, o seu método de tratar com aquela situação pode mudar. Deus fala, já estamos finalizando, irmãos, essa primeira parte, através do profeta Isaías, para o rei Ezequias: arruma a tua casa porque você vai morrer. A sentença havia sido dada, né? Mas o rei ora. Diante daquela situação, Deus revoga a palavra e lhe acrescenta mais 15 anos de vida. Ok? Está dando para entender, irmãos? Diante da situação. Agora, os propósitos de Deus, eles são eternos. Os métodos podem mudar. A forma como lidar com o ser humano, por exemplo, era propósito de Deus que o povo de Israel alcançasse ou entrasse na terra prometida. Não era propósito? Israel entrou na terra prometida? Não, entrou ou não entrou? Entrou. Mas foi da forma que originalmente havia sido programado? Porque toda uma geração se perdeu ali no meio do deserto. O método mudou, mas o propósito continuou. Então Deus pode variar os métodos de acordo com a situação, mas o propósito permanece. Propósitos de Deus são imutáveis. Os métodos, ele vai agir de acordo com um posicionamento, né? Deus iria destruir Nínive por conta do pecado daquela nação que já estava transbordando. Deus envia Jonas prega, o rei de Nínive, juntamente com o povo, se arrepende, proclama um jejum, a sentença foi revogada. A situação mudou. Está dando para entender, irmãos? Mas a imutabilidade de Deus, nos seus propósitos, no seu ser, na sua natureza, na sua pessoa, permanece, como está escrito no Salmo 102, de eternidade a eternidade. Se não me engano, é Min Haolam Ad Laolam. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele não muda. Amém, queridos? Vamos dar uma paradinha por aqui, por causa do horário. Vocês me fizeram falar de Gênesis 6, vocês não sei não.